JCI Rodeio Bonito, 50 anos, uma história de sucesso e impacto social. Eu me chamo Altair Savoldi, sou integrante da JCI Rodeio Bonito desde 1973 e senador JCI. Eu gostaria de falar a respeito da história da JCI Rodeio Bonito, que chamava-se antigamente, em todo o mundo, claro, Câmara Júnior. Os primeiros contatos aconteceu em 1972. Alguns jovens de Rodeio Bonito tinham contato com integrantes da Câmara Júnior de Palmeiras das Missões e, através do suporte deles, foram feitas algumas reuniões, porém não prosperou. No ano seguinte, alguns integrantes remanescentes daquele grupo primeiro se reuniram, procuraram os companheiros integrantes daquela Câmara Júnior, os quais deram o suporte, conversamos, tratamos informações, trocamos ideias, enfim, e marcamos uma reunião para o dia 20 de outubro de 1973. E o entusiasmo era tanto, o interesse para participar, para criar a Câmara Júnior de então, foi se solidificando. Tanto é que nessa única reunião realizada, saímos já com a Câmara Júnior de Rodeio Bonito, com a sigla Caju Pedras, criada. E a instalação ocorreu em 16 de março de 1974. Este período de 5 meses, nós aguardamos até por orientação da direção nacional, tendo em vista que viriam as férias, muitos estavam viajando e as pessoas, claro, tinham outros afazeres para esse período. Mas foi interessante porque com esta decisão nós angariamos mais jovens e o mínimo na época era 18 e nós conseguimos facilmente o número mínimo para começar a integração, a formação, o desenvolvimento, a participação, enfim, a criação oficial da Câmara Júnior. E a festa de instalação da nossa entidade ocorreu de forma fantástica, porque nós tivemos a participação da direção nacional, de integrantes do juniorismo nacional, de cidades como Blumenau, Chapecó, Lajeado, Porto Alegre, Seberi, Frederico Westphalen, Iraí, Chapecó e outros mais que não me vêm à memória agora. Inclusive a participação de autoridades do Legislativo, do Executivo e integrantes de associações e outras entidades aqui de Rodeio Bonito e de outras localidades. O importante é que nesse período em que nós aguardamos para a instalação oficial, nós já começamos com alguns projetos, dentre os quais nós conseguimos trazer para Rodeio Bonito a exposição de foto da Transamazônica, que na época estava sendo construída, e foi a primeira cidade do estado que teve esse privilégio, porque nós entramos em contato com um grande jornal de Porto Alegre, e através desse convênio nós conseguimos os primeiros recursos para dar andamento aos projetos. Em sequência, nós precisávamos fazer algo para que nós tivéssemos fonte de recursos permanente. E aí então surgiu a ideia de fazermos uma integração de toda a região através do Festival do Chopp. Tanto é que damos sequência e neste ano nós já estamos na 44ª edição com muito sucesso. Dentre outros projetos que nós conseguimos, foram convênios que realizamos com órgãos do Estado para proporcionar cursos de balconista, de vendedor, de técnicas comerciais, de vitrine, enfim, algo relacionado efetivamente com a área comercial, até para nos integrarmos ao comércio, tendo em vista que a história da Câmara Júnior começou realmente através de empreendedores. E talvez eu acho que o melhor projeto e que deu um impacto muito grande para a comunidade e continua dando foi a intervenção que nós fizemos com os empreendedores, os comerciantes, industrialistas da cidade, e nós conseguimos criar a Associação Comercial Industrial Agronegócio e Serviços de Rodeio Bonito, a atual ACISA.
Eu digo sempre que duas entidades do nosso município que têm uma importância muito grande na formação de jovens, de líderes e também na área do empreendedorismo é através da JCI e Associação Comercial. Então nós temos inúmeras pessoas da nossa cidade, inúmeros jovens que frequentaram a JCI, que são líderes locais em todas as áreas, líderes regionais, inclusive nacional. Nós enfrentamos algumas dificuldades normais que acontecem em todas as associações, mas o interessante é que a nossa cidade, sendo a menor do Brasil, que tem esta instituição, a Câmara Júnior, ou atualmente, claro, JCI, por ser a menor cidade, nós temos que nos orgulharmos, porque durante 50 anos nunca sofreu qualquer solução de continuidade, mesmo sabendo que, tendo eleições e a cidade sempre pequena, sempre tem alguma coisa mais acirrada, nós nunca deixamos de fazer reuniões, mesmo quando tínhamos companheiros integrantes da JCI sendo candidatos. Foi um pacto que nós firmamos até para nós obedecermos aquilo que diz o nosso estatuto. Então, isso foi muito interessante e passamos por alguma dificuldade quando nós começamos a ter acesso maior, os jovens começaram a ter o melhor acesso às universidades regionais. Então, algumas reuniões nós tínhamos que cancelar, porque grande número de jovens começaram a frequentar os bancos universitários. Mas aí foi muito bom pela sequência, porque depois eles acabaram trazendo os seus conhecimentos que eram compartilhados com os integrantes da nossa cidade. Nós nunca fizemos qualquer restrição ao ingresso de jovens, bem pelo contrário. Até para lembrar que no início nós formávamos uma comissão e visitávamos os pais, as famílias, para explicar o que era essa entidade. Era algo novo, era algo inédito, mas algo necessário porque nós víamos na nossa cidade um potencial muito grande. E a JCI realmente conduziu, em alguns aspectos, formação de líderes necessários e importantes que se destacaram e serviram muito à nossa comunidade. O nosso município, através da JCI, se destacou muito a nível do Brasil, porque a entidade local preparou e forneceu para o Brasil diversos jovens que integraram a direção nacional, como diretor de marketing, secretário executivo, vice-presidente nacional, diretor de projetos, como, por exemplo, Escola de Líderes e tantos outros. Pessoalmente, eu tenho orgulho de dizer que presidi o Senado JCI Brasil em 2019. Então, isto prova que a nossa escola realmente é de formação de lideranças. É um local onde a gente aprende e a gente ensina. E essa interação faz com que todos multipliquem os seus conhecimentos. Alguns projetos interessantes que a JCI Rodeio Bonito proporcionou para a comunidade, além daqueles que eu já citei, foi a Escola de Líderes, foram cursos para jovens, como, por exemplo, oratória nas escolas, debate nas escolas, na escola de ensino médio, a reunião entre candidatos para transmitir informações sobre o comportamento, sobre a ética, sobre a moral e como deve se comportar um político para atender às necessidades da população. Foram projetos que tiveram um impacto social muito grande. E algo para encerrar, eu diria o seguinte, que há alguns anos atrás, e continua, todas as entidades que Rodeio Bonito tem, tiveram a orientação, tiveram a participação, tiveram o trabalho de integrantes da JCI. Tanto é que sempre nós éramos chamados, quando eu digo nós éramos, não é de forma individual, todos os integrantes eram procurados para integrar a diretoria dessas entidades, para levar o conhecimento que receberam, transmitir para os demais, facilitar a integração e levar um trabalho efetivo como cidadãos ativos que somos e que temos uma responsabilidade social com a comunidade, com cada um de nós, com a família, com o trabalho, enfim, com todos aqueles com quem nós convivemos. Na verdade, quando eu comecei a participar da JCI, se chamava Câmara Júnior, Caju Pedras, que diziam. Na verdade, na época a gente não tinha participação ativa. A gente fazia parte do Comitê Feminino. A gente só acompanhava os maridos. Foi no ano de 1986.
No início, quando eu participava com o Paulo, eu não entendia muito o que era a organização, porque a gente só acompanhava, a gente organizava jantares, era festa do Dia dos Pais, do Dia das Mães, só a parte mais festiva a gente participava. Daí depois, quando eu fui começar a entender, daí que convidaram para a gente ser membro ativo, eu fui entender a organização, os treinamentos, a capacitação, o que era de importante isso. Daí que eu comecei a participar ativamente, eu fui desincentivada como membro ativo da JCI. Eu considero a minha trajetória muito importante dentro da JCI, porque eu fui a primeira mulher a ser presidente. Quebrou aquele paradigma que era só os homens que tinham direito a voto, a ser presidente, a participar. E depois disso, muitas outras mulheres foram presidentes e com muito destaque dentro da organização, essas mulheres, até nacional e estadual, se destacaram muito. Então eu acredito que essa foi a minha maior trajetória dentro da JCI, para ter uma ideia o que eu estou fazendo agora aqui. E era uma coisa que até de ler alguma coisa numa reunião, eu tinha medo. De quando eu assumi a presidência, comecei a participar, eu tive que preparar discurso de posse, discurso de encerramento, tive que me apresentar nas convenções, conduzir uma plenária. E assim no trabalho, desde a maneira de você chegar nas pessoas, de você se relacionar com as pessoas, eu acho que isso me ajudou muito, a JCI. A gente tinha a senhorita Júnior. E para te ter uma ideia, a gente passava a convenção inteira em função de uma menina para desfilar, para concorrer a senhorita Júnior. Tu passava em salão, em coquetel e não sei o quê, e do que era bom ali, tu não que fosse ruim aquilo ali, mas a parte de capacitação, de palestra e treinamento, nós perdíamos tudo, porque nós éramos o comitê feminino. Daí, por exemplo, no sábado à tarde, tinha o chá da senhorita Júnior para apresentar. E tu passava a manhã com ela no salão, você ficava com ela para ela se maquiar, para se ajeitar, daí tu ia nesse chá, ela desfilava. E você se apresentava igual, você dizia, eu sou Vera N, sou mulher do presidente, tá. Daí depois, você ia de novo para o salão, que de noite tinha o desfile. Para ter uma ideia, uma convenção, eu cheguei com a menina, que daí uma maquiagem não dava, um vestido aqui não dava, pá. Eu cheguei, tinha terminado a janta, fiquei sem comer. Só para organizar para o desfile depois. Meu nome é Leise, 38 anos, advogada. A JCI surgiu na minha vida no ano entre 2010 e 2011, através de algumas amigas que eu conheci e que não eram amigas minhas à época, que foi a Grazi Zadkowski, a Keila, a Carla Pasquetti, a Fabielle Possamay. E aí, como eu conhecia elas, eu tinha um contato com elas, elas acabaram me convidando para ingressar na JCI, que elas já faziam parte, e foi aonde que eu conheci. Eu acho que a JCI, na verdade, ela é uma identificação. Quando você conhece ela, você se identifica ou não. Eu, no meu caso, tive uma identificação muito forte com o que é a JCI, o que ela me transmitiu à época e até hoje. Eu sempre tive um senso de liderança, talvez não tão assíduo como eu descobri dentro da JCI, como eu tive essa possibilidade de descobrir. Então, ela me despertou qualidades que até então eu não conhecia, e me fez com que eu me apaixonasse, na verdade, pela entidade, né? Então, lá eu fiquei, lá eu me descobri muito como pessoa, como ser humano e principalmente de forma profissional, né? Eu acho que foi uma coisa que me despertou muita coisa. Então, foi, para mim, uma passagem dentro da JCI, me considero até hoje, mas foi uma passagem muito, muito reveladora. E fui agraciada em me tornar presidente no ano de 2013, que eu acho que foi um desafio muito grande e que até hoje me marca
por o que eu passei dentro, e talvez isso foi um diferencial na profissional que eu sou hoje. Não só na vida profissional, mas também pessoal, mas principalmente profissional. Eu acho que o que eu passei dentro da JCI no ano de 2013, tudo que eu tive acesso, me tornou hoje a profissional que eu me orgulho em si. Dentro desse período que eu passei na JCI e tudo, as experiências que eu tive, e principalmente o contato com pessoas que isso a JCI disponibiliza também, esse acesso a pessoas que têm a mesma visão que você. Então, eu acho que essa questão e tudo que eu tive disponível através da JCI, de fato me fez ter uma visão diferente como profissional do que hoje eu me tornei, né? Eu certamente não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado pela JCI. Isso eu falo de forma concreta, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu seria se eu não tivesse tido essa experiência dentro da JCI. Não apenas como presidente, mas todos esses anos que eu passei, tudo que eu passei, em todas os programas, digamos, que a JCI teve, oratória, o baile do chopp, isso é uma soma e que me tornaram hoje parte da profissional que eu sou. E que, como eu já mencionei, tenho muito orgulho da trajetória dentro da JCI e também na minha vida profissional. JCI Rodeio Bonito, 50 anos, uma história de sucesso e impacto social.